O nosso entrevistado é Marco Antônio Castelo Branco, ex-presidente da Usiminas, ex-presidente da Codemig, em Minas Gerais, com ampla experiência aí no comércio. Ontem a gente comentava aqui dessa explosão das exportações de soja. Ontem até o O nosso entrevistado é Marco Antônio Castelo Branco, ex-presidente da Usiminas, ex-presidente da Codemig. Deu um eco aqui com a transmissão ao vivo. Mas ontem o vice-presidente Hamilton Mourão falou que as exportações continuam no nível melhor no primeiro quadrimestre que o ano passado, mas quando a gente vai pegar especificamente, o que houve em março foi um aumento expressivo das exportações de soja, que é algo que você tinha me apontado ontem, Marco. Como é que você vê essa questão do acúmulo de compras aí pela China no mercado de soja? O que a gente tem notícia, Nassif, primeiro, boa tarde para você e para os ouvintes, os telespectadores. O que a gente nota hoje depois da pandemia, o fato da China estar se recuperando de uma maneira mais rápida do que os outros países, uma demanda muito forte por soja e outros produtos agrícolas, e commodities, inclusive minério de ferro, para sustentar a recuperação industrial. Mas, de uma maneira estrutural, e isso já não é recente, você tem uma crescente participação da China como importadora dos excedentes de soja no mundo, de tal maneira a fazer frente à necessidade de proteção de proteína animal na própria China. A produção interna de soja na China é muito pequena. E qual que é o principal problema? Se ela tem uma previsão desse ano de 117 milhões de toneladas de soja de déficit, e os 5 maiores países para atender esse déficit Brasil, Estados Unidos, Argentina, Ucrânia e alguns outros poucos países, talvez um pouco Canadá, você vai ter no Brasil uma responsabilidade praticamente de 50% desse excedente mundial. E a pressão vem em cima do fornecimento brasileiro. Com a desvalorização do câmbio, você vai ter uma pressão muito forte exportadora e com reflexos nos preços internos que vão, então, impactar provavelmente o preço das rações que servem para a alimentação da produção avícola e da produção animal de uma maneira geral. Como não tem sido política de formar estoques reguladores, o impacto do aumento de preço da ração na alimentação vai ser direto. Então, você tem um risco muito grande de ter impactos inflacionários advindos de uma coisa excelente, que é o fato do Brasil ser campeão na exportação e na produção de grãos. Quer dizer, é um paradóxico, né? Onde nós temos uma competitividade relativa reconhecida e uma posição geopolítica enorme, é aquilo que mais vai prejudicar o consumidor interno, exatamente porque você tem um grande comprador que, dado as confusões políticas que tem hoje com os Estados Unidos, tende a comprar preferencialmente do Brasil. Ou seja, essa conjuntura de um déficit sistemático de fornecimento de soja para a produção de proteína na China e o fato do Brasil ser um player reconhecido, maior no setor, traz um risco de inflação interna por falta de uma coordenação política. Como usar a produção brasileira de grãos e a capacidade exportadora dela sem afetar a inflação interna, que é o principal problema que nós temos convivido ao longo dos anos. E aí falta uma política assertiva do ponto de vista do governo federal de montar uma estratégia de manter a participação brasileira no mercado mundial sem prejudicar a política anti-inflacionária nossa. Porque o efeito imediato, tradicional que tem tido, sobe a inflação de alimentos, automaticamente sobe os juros acarreta toda a depressão da dinâmica econômica, como a gente já tem conhecido, né? Então, a alternativa seria o imposto de exportação, é isso? Nós temos duas coisas. Aí nós vamos para a segunda parte. Quer dizer,
independente do imposto de exportação, que aí nós vamos chegar na Lei Candir, precisa-se ter uma estratégia brasileira, nacional, de preservar o fornecimento, o abastecimento interno, né, de tal maneira que demanda externa e desvalorização cambial não traga inflação. Isso é o primeiro ponto, que eu acabei de conversar. O segundo ponto é um problema também anacrônico nosso, que advém da Lei Candir. A parte mais dinâmica da economia brasileira, mesmo que a gente não consiga aceitá-la como sendo o nosso futuro, que é a parte do agronegócio, ela é a mais dinâmica, ela tem crescido mais, ela tem tido uma incorporação de tecnologia muito grande, mas não é onde nós queremos ficar. Nós não queremos ser exportador de minério de ferro e soja e importador de produto manufaturado. Mas é fato que ela é a melhor parte hoje, a mais dinâmica da economia. E os estados brasileiros, desde a Lei Candir, renunciaram à possibilidade de tributar a parte mais dinâmica da economia que eles possuem. Então, você fica numa situação meio caótica. Aquilo que mais cresce é aquilo que menos contribui para a finança pública, porque, erroneamente, a Lei Candir impôs aos estados algo que a Constituição de 1988 não fez. Que a Constituição de 1988 isentou a tributação das importações do produto industrializado. O produto básico e semi-manufaturado, a Constituição de 1988 permitiu a tributação. Só que teve aquele discurso, digamos assim, neoliberal na época de 1995, 96, que foi quando houve a discussão de isentar completamente as exportações de produtos básicos e manufaturados. Entre 1988 e até a Lei Candir, o Brasil conviveu com um convênio no nível do secretário da Fazenda, que encontraram uma formulação que valia para todo o país de quanto tributar de produto básico e de produto semi-manufaturado. Produto básico, além de minério, grãos e produtos agrícolas. O coeficiente da tributação era, dado o grande peso do básico em relação ao semi-manufaturado, era relativamente pequeno. A tributação era em torno de 6% do ICMS. 6% que, se aplicado às exportações de produtos básicos e semi-manufaturados de 2019, daria algo de 50 bilhões de reais para os estados. 50 bilhões de reais que, tecnicamente, seria pago pelo consumidor externo e não pelo consumidor interno. Ou seja, nós abrimos mão de tributar o consumidor externo e deixa o cidadão e o consumidor interno na penúria. Existe um discurso muito falacioso de que a tributação de commodities ela é prejudicial à competitividade. Ele é falacioso porque as commodities, em princípio, elas não têm elasticidade de preço. Se você precisa de soja, você vai comprar ao preço que tiver. Se você precisa do minério de ferro brasileiro, porque não tem substituto, você paga o preço que precisar. Então, tanto o minério de ferro já mostrou isso, está mostrando agora, inclusive, essa semana, nós estamos vendo o minério de ferro sair de um patamar de $85 por tonelada, subir a $100 por tonelada. Ou seja, você tem um crescimento do preço da commodity e, ao mesmo tempo, tem um discurso que diz que se eu tributasse em 5%, 6%, eu estaria perdendo a possibilidade de vender minério. Isso é uma falácia absurda. Você vai vender o minério porque não tem substituto para ele. Enquanto tiver demanda para fazer aço e enquanto tiver necessidade da soja brasileira para atender a produção de proteína na China, vai se pagar o preço que ela tiver. E é um absurdo isso. Você não considerar a fase mais dinâmica da economia brasileira e usar essa parte dinâmica para financiar a parte que nós queremos modernizar. A relação do Brasil com a China é uma relação de
de baixa complementariedade, nós estamos em vários setores de produtos manufaturados competindo um com o outro, mas eu imagino que seria interessante para o país negociar termos de troca com a China que nos permita, por exemplo, acesso ao mercado de produto industrializado. A produção siderúrgica que eu conheço um pouco, ela carece no Brasil de escala. Por que a escala? Porque o consumo nacional é insuficiente, dado as novas tecnologias e dado a necessidade de escala que você tem hoje, para você competir com o aço na China. Você precisa colocar uma siderúrgica no Brasil que vai ter o horizonte de atender uma população, não de 200 milhões de habitantes, vamos supor, mas 450. Esses 250 milhões adicionais está sobrando na China, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas lá, e nós não conseguimos acesso a mercado para poder abastecer com produto manufaturado um país que tem 1 bilhão e 400 consumidores, 870 milhões de pessoas na classe média, e estamos relegados aqui a ter um acesso a mercado muito pequeno, e não conseguimos ter escala por causa disso. Ou seja, nós temos o produto mais essencial, que dá maior poder de barganha, que é o alimento, e não usamos isso para barganhar vantagens para a indústria. Exatamente. Quer dizer, falta uma concepção de longo prazo e uma concepção, quer dizer, uma estratégia econômica, né? A agricultura e as commodities que nós temos por graça do Criador, elas não podem significar para o Brasil uma escravidão de longo prazo. E ela se transforma numa escravidão porque a gente não consegue usar essa vantagem para exatamente financiar as outras áreas. Existe muita crítica, você vai aumentar a tributação, mesmo que seja pelas exportações, e para financiar a estrutura pública, o gasto público, isso é um absurdo, vai cada vez mais inchado. Não, se pode criar as instituições de tal maneira que essa tributação, por exemplo, das exportações de produtos básicos e manufaturados, seja utilizada para financiar infraestrutura nos estados. Isso carece. Os governos estaduais hoje, desde do governo Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, eles estão num processo de involução e de dependência que existia no Império. Quer dizer, uma baita bandeira isso, Marco. Hã? Uma baita bandeira isso aí para os governos estaduais. Eles conseguiram essa semana, finalmente, que o Supremo votasse os passivos aí da Lei Candir. Pois é, a Lei Candir ela precisa ser extinta. E existe a capacidade de convencer o parlamento, porque o parlamento, você tem lá a bancada do boi, que é, em princípio, muito temerosa de perder a capacidade competitiva que ela alcançou nos mercados externos. Numa capacidade, existe argumento suficiente que, se você reverte 6% de tributação sobre a parte mais dinâmica, que não é só a commodity agrícola, a commodity mineral também deve encontrar, para você financiar a infraestrutura que vai agregar competitividade ao próprio agronegócio. O que acontece hoje? O agronegócio ele sofre da falta de infraestrutura. Olha as estradas no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, olha a carência de assistência e de formação técnica que eles têm. Nenhuma infraestrutura nas áreas mais dinâmicas do campo, que são as áreas de soja, de milho. Quer dizer, o que hoje o Brasil usufrui do agronegócio foi construído na década de 70, no governo onde o Wallace Paulinelli criou o primeiro programa de desenvolvimento do Cerrado, de colonização do Cerrado, desenvolveu a Embrapa para produzir variedades que pudessem ser plantado em sequeiro. Quer dizer, isso tudo deu origem ao agronegócio de hoje. Mas o agronegócio de hoje ainda tem muita carência de infraestrutura. Sim. Os portos estão cada vez com atendimento muito precários. Para você ter uma ideia, só para atender a China, se o Brasil tiver de atender o déficit da China, são 6 navios por dia. 6 navios por dia. Né? Quer dizer, é um anacronismo. Né? Marco, obrigado aí pela sua entrevista, belas sugestões aí. Vamos ver se o consórcio do Nordeste aí assimila, porque pode ser uma belíssima bandeira, efetivamente,
para canalizar recursos para os estados e para a infraestrutura de cada território aí. Eu acho que maior do que o problema da sanitária que a gente vive hoje na pandemia é a falta de ideias e de perspectiva, né? Hoje em dia, não tem essa... Se você colocar no coador, não passa nada, rapaz, não passa nada. Exatamente, você não consegue dar esperança para nada. Muito obrigado, estou à disposição, sempre que você precisar. Um abração aí. Tá bom, um abraço.